Olá, esta é a questão 6 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no segundo semestre de 2024 com matrícula no primeiro semestre de 2025 e o tema é notação científica. Apesar de ser um tema de matemática, aqui foi aplicado numa questão de física ou ciências, depende do ano que você estiver estudando. Então, antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC. Então, vamos à resolução da questão 6, que diz o seguinte: plantas carnívoras, como as dioneias, são conhecidas pelo aprisionamento de suas presas. Este movimento ocorre por um processo denominado tigmonastia, em que, ao serem tocadas, as células sensíveis da planta geram sinais elétricos que são propagados rapidamente e fazem com que a planta se feche. Durante o fechamento das folhas, a resistência elétrica entre dois pontos do caule pode ser obtida pela lei de Ohm. E aí tem uma equação aqui, uma fórmula, né? Conhecida por U igual a R vezes I, em que a diferença potencial aplicada é denominada pelo U, nesses pontos gera uma corrente elétrica simbolizada aí pelo I, que depende da resistência elétrica do material, que é simbolizado aí na fórmula pelo R. Se a diferença potencial de 1,1 vezes 10 elevado a menos 1 volt, isso aqui na fórmula é o U, tá? É aplicada entre dois pontos e a corrente elétrica medida é de 2 vezes 10 elevado a menos 8, isso daqui é o I, tá? E a resistência elétrica, no caso aqui o R, que é o que a gente precisa calcular, que eu não tenho aí, né? É o que a gente precisa calcular, medida em Ohm, do caule da planta é. Bom, então vamos colocar a fórmula aqui de novo, só para a gente substituir corretamente as informações que foi dada e depois a gente faz o cálculo aí, usando a matemática para resolver. Então, a diferença potencial é 1 vezes 10 elevado a menos 1 volt, igual a o R, que é o que a gente precisa calcular, vezes o I, que é 2 vezes 10 elevado a menos 8. O que nós vamos fazer? Contrário de multiplicar é dividir. Então, eu posso escrever 1 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 8. Isso aqui vai ser o valor do R, tá? 1 dividido por 2 dá 0,5 ou meio, certo? Vezes, aí aqui eu vou aplicar a propriedade de potências de mesma base. Então, na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e a gente vai subtrair os expoentes. Com uma atenção que aqui eu tenho expoente negativo. Por isso que eu vou colocar dois sinais, só para ficar mais fácil aqui a resolução, para vocês entenderem, né? Então, ali é o contrário de menos 8. O contrário de menos 8 é 8 positivo. Então, devo 1, tenho 8, sobra 7. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 7. E isso é igual ao R, tá? Bom, aqui o que nós vamos ter que fazer? Esse 0,5 que está representado aqui, né? Nós vamos ter que escrever na forma de notação científica, é um número entre 1 e 9, igual está aqui nas alternativas, tá? Então, aqui eu vou colocar 5 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Como aqui é um número pequeno, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho que mudar a vírgula uma casa. Isso aqui vai ser justamente o expoente que eu vou colocar aqui, no caso, menos 1, né? 5 vezes 10 é menos 1, é igual a 0,5. E aí, vezes 10 elevado a 7, que era do outro cálculo, isso igual ao R. Aí aqui eu vou aplicar a propriedade de potência de mesma base, só que agora soma
A gente vai somar os expoentes, né? Então vai ficar 5 vezes 10. Então, devo 1 tem o 7, sobra 6. Isso vai ser igual ao R. Ou eu posso escrever o seguinte, que R é igual a 5 vezes 10 elevado à sexta potência. E isso corresponde à alternativa D, tá bom? Então é isso para a questão 6 do vestibulinho da ETEC. Um abraço a todos, até!